A nossa aula, ela hoje, como eu disse, enfoca a natureza do casamento e do divórcio. Esse não é um assunto muito fácil de se tratar. Ele mexe com algo que é muito querido para nós, os nossos relacionamentos. O divórcio sempre ele é doloroso, por mais consensual que as pessoas queiram fazê-lo. Um novo casamento sempre, depois de um divórcio, ele sempre vai trazer os resquícios do anterior. Os filhos sempre sofrem muito com a separação dos seus pais, e os evangélicos eles não estão isentos desse problema e das suas consequências. Então, tem um outro fator aqui complicador, é que, infelizmente, pastores como eu e todos os pastores em geral, nós só ficamos sabendo do caso quando o pessoal passa para dizer: pastor, eu e o marido estamos indo lá no cartório. Não tem mais o que fazer. Ou então vem já aparece o caso numa situação em que não tem solução boa. Qualquer solução é ruim. Não tem saída. Já foi feito, já foi realizado, já se separou, já está namorando, às vezes já casou com outro, e chega a complicação, chega na igreja e diz: eu quero fazer parte da igreja, quero ser membro da igreja, quero ser restaurado na igreja, só que a vida está uma bagunça, não é? E nós não podemos e não devemos, é claro, deixar de atender estas pessoas, mas a pergunta é como, uma vez que a Bíblia coloca uma série de orientações a respeito do que é o casamento e a respeito do divórcio. Então, é um assunto difícil, é um assunto delicado, é um assunto para o qual, às vezes, nós não teremos uma resposta pronta. Então, cada caso tem que ser analisado per si, olhando as circunstâncias, atenuantes, agravantes, para ver que caminho é o menos complicado. Às vezes, infelizmente, somos deixados só com essa opção. Mas a nossa expectativa é que, estudando esse assunto, muita coisa pode ser evitada quando nós conhecemos o que é que Deus nos revela a respeito do casamento, em que situações Ele permite uma separação e um novo casamento. Eu pretendo abordar, dentre os muitos textos da Bíblia sobre esse assunto, os dois que eu considero mais importantes, que são Mateus 19, que já lemos inclusive no culto, e 1 Coríntios capítulo 7, uma parte desse capítulo, onde nós veremos alguns dos princípios que eu gostaria de tratar com vocês na manhã desse dia. Bom, estou pedindo desculpas aqui porque a nossa projeção não deu certo. Eu não tenho simplesmente um cabinho que precisa para fazer a conexão do meu computador com o nosso data show, mas nós vamos dar um jeito nisso. Eu vou explicando desde o início qual vai ser a nossa abordagem, e eu vou dizer o que é que a igreja presbiteriana não aceita. Eu vou começar com a igreja presbiteriana porque nós usamos de um referencial, porque todo mundo que vai tratar desse assunto diz que está na Bíblia a posição dele. Então, naturalmente, há um problema de interpretação aqui, porque já que essas posições são diferentes, então alguém está interpretando a Bíblia errado. Então, o ponto em comum que nós temos aqui é que essa é uma igreja presbiteriana e ela tem uma confissão de fé onde esse assunto é tratado. Então, o que é que nós não aceitamos? Quais não... A igreja presbiteriana não aceita as seguintes posições. Primeiro, que o casamento é um sacramento. Essa é a posição da igreja católica. A igreja católica tem 7 sacramentos, e o sacramento é visto como uma espécie de ritual ou evento ou instituição sagrada, que faz com que as pessoas que participam desse sacramento recebam algum tipo de graça ou favor da parte de Deus. Por exemplo, a missa é um sacramento para eles, extrema-unção é um sacramento, e o casamento é sacramento para eles. É essa a perspectiva da igreja católica. E porque a igreja católica vê o casamento como sacramento, ela não aceita divórcio, desquite, porque acha que é uma quebra desse sacramento. Coloca o casamento numa posição que nós entendemos está
embora nós honramos o casamento, mas ele não é meio de graça, a ponto de que as pessoas casadas, elas estão num estado diante de Deus de favor e graça superior a quem não estaria, o que é até uma contradição, porque na Igreja Católica o celibato também é sacramento, ou seja, os padres, quando alguém quer se tornar padre, ele faz o voto de celibato, e o sacerdócio, que inclui voto de pobreza, de castidade e de obediência, são os 3 votos que o sacerdote católico faz, tudo isso constitui um único sacramento. Então, essa não é nossa posição. A nossa posição com relação a isso é que o casamento, ela é uma instituição feita por Deus, mas que é para ser celebrada, feita, oficializada pelo Estado. A igreja pede a bênção de Deus sobre o casamento, mas quem casa é o Estado, é o juiz, não o pastor. Nós invocamos a bênção de Deus sobre o casamento. Há uma única exceção, que é quando o pastor está fazendo um casamento religioso com efeito civil. Mas antes disso ele teve no cartório, assinou uma procuração, há uma documentação, e depois ele tem que voltar e trazer ou alguém tem que levar aquele papel que é assinado lá durante a cerimônia, para que aquilo tenha efeito, tem 30 dias. Eu acho que eu já contei para vocês um caso em que eu fiz um casamento religioso com efeito civil e caí na bobagem de entregar o documento assinado ao noivo e dizendo: você tem 30 dias para ir no cartório para poder valer o que nós fizemos aqui. A lua de mel deve ter sido maravilhosa, porque o moço esqueceu. 30 dias depois estavam descasados, não valeu. Então, envergonhadamente, fizemos uma pequena cerimônia particular, onde eu fiz tudo de novo. E para ter certeza de que não ia acontecer de novo, entreguei para a sogra. Pronto. Aí, com certeza, isso não iria acontecer outra vez. Mas a igreja não casa. Às vezes em que a igreja casava, era naquelas situações antigas, que são raras hoje, em que igreja e Estado são a mesma coisa, chamada de teocracia, como era o caso de Israel. Mas nas sociedades modernas, no mundo moderno, o Estado é laico, ele é separado da igreja. São 2 instituições distintas, embora a serviço de Deus, cada uma na sua esfera. Mas o casamento, a instituição, a celebração, a oficialização do casamento é coisa do Estado. A igreja pede a bênção de Deus sobre o casamento. A segunda posição que nós não aceitamos é uma posição definida por alguns reformados. Eles não são católicos e não estão influenciados pela Igreja Católica, mas eles dizem que nunca é possível o divórcio, mesmo que tenha havido adultério, mesmo que tenha havido abandono, mas não existe segundo casamento. Você vai encontrar pessoas sérias como o pastor John Piper defende essa posição, de que não pode, se separou, pode ter sido qualquer motivo, não pode casar outra vez. Nós não entendemos, com todo respeito a estes irmãos que são homens de Deus, mas nós não entendemos que é essa posição bíblica. Se já é difícil, nós não queremos agravar ainda mais, nós não queremos colocar um fardo sobre as pessoas que a Bíblia não coloca e tornar mais complicado aquilo que por si já traz uma certa dificuldade. Os textos que são apresentados, e não vai dar tempo para entrar aqui, para dizer que não é possível um segundo casamento, eles geralmente são usados sem que se observe o contexto maior, e falta um pouco mais de cuidado na interpretação desses textos, para que eles não sejam usados para provar isso aí. Há uma terceira posição que a nossa igreja também não aceita, que é o seguinte: já que quem casa é o Estado, e hoje no Brasil você pode se divorciar por qualquer motivo, então a igreja também deveria aceitar que os seus membros se divorciassem por qualquer motivo. Incompatibilidade de gênios, parou de gostar, não conseguem chegar num acordo sobre criação de filhos, as pessoas se separam por qualquer motivo hoje em dia, vai no cartório, rapidinho isso se resolve. Já que é uma questão do Estado, então a igreja deveria aceitar divórcio por qualquer razão. Não o fato de que nós dizemos que o Estado é quem cuida dessa parte de casamento e divórcio, não quer dizer que tudo que o Estado diz sobre isso está certo.
O Estado breve vai permitir casamento homossexual. E aí? A igreja vai aceitar também? Claro que não. O Estado, infelizmente, ele erra e tem errado, e tem passado leis injustas, leis que são contra a palavra de Deus, leis que vão claramente contra a vontade revelada de Deus, e cabe à igreja discernir quando o Estado está de acordo com a palavra de Deus, e então se sujeitar e obedecer. Mas se não, importa antes obedecer a Deus do que obedecer os homens. Embora o Estado permita a separação por qualquer motivo, a Bíblia não. Então nós vamos ficar com a Bíblia. Essa é a posição da nossa igreja. Deixa eu ler para vocês aqui a posição, a confissão de fé de Westminster, que é a confissão de fé da nossa igreja, no capítulo 20, nos parágrafos 5 e 6. Diz assim: o adultério ou fornicação, sendo descoberto antes do casamento, dá à parte inocente motivo justo de dissolver o contrato. No caso de adultério depois do casamento, à parte inocente é lícito propor divórcio e, depois de obter o divórcio, casar com outrem, como se a parte infiel fosse morta. Quando a confissão de fé foi escrita, havia aquilo do contrato, né? É uma espécie de noivado mais oficial do que existe hoje. Está dizendo que se tiver havido adultério no período de noivado, o contrato, né? Então a parte inocente dissolve o casamento, aí é dissolução, dissolver o contrato. Mas depois do casamento, então é lícito propor divórcio, e depois do divórcio casar com outro, como se a parte infiel tivesse morta. Aí continua: posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo, só é causa suficiente para dissolver os laços do casamento: primeiro, o adultério, ou, segundo, um abandono tão obstinado que não possa ser remediado nem pela igreja e nem pelo magistrado civil. E para a dissolução do casamento é necessário haver um processo público e regular, não se devendo deixar ao arbítrio e discrição das partes o decidirem o seu próprio caso. Essa é a posição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Lutamos para manter o casamento até o quanto é possível lutar. Separação somente em caso de adultério ou abandono obstinado que não possa ser remediado de maneira nenhuma. E mesmo assim é preciso haver um processo público e regular antes que a pessoa que pode casar de novo possa se envolver com alguém. Por que está escrito isso aqui? O casal briga e resolve: vamos entrar na justiça. Aliás, vamos pedir a separação. E antigamente levava algum tempo para fazer isso. E enquanto estava correndo o processo de divórcio, os dois já tinham arrumado outra pessoa, não é? Como se tivesse separado. A confissão de fé, ela com clareza diz que a separação só existe de fato depois que o papel for assinado. Enquanto não for, continua casado. Então, você brigou com sua mulher, está separado, não vivem mais juntos, já mais ou menos se acertaram, aí você foi, seguiu o seu caminho, arrumou uma namorada, é adultério, você está casado com ela ainda, enquanto não saiu o divórcio. Então, é essa situação que é a posição da nossa igreja. Na verdade, agora na reunião do Supremo Concílio, que teve em novembro do ano passado, subiu uma questão a respeito de que foi um caso que aconteceu realmente na igreja. O pastor separou-se da esposa, aí ele casou com outra, não foi por adultério, não foi por nada, brigaram. O pastor casou com outra, a mulher casou com outro, brigaram, aí voltaram para casar entre si. Aí o presbitério perguntou ao Supremo Conselho: pode isso, Arnaldo, né? Pode, Arnaldo, isso? Aí o Supremo Conselho disse: não. Baseado lá em Deuteronômio 24, nós vamos dar uma olhada.
Diz, não pode, porque isso é banalizar demais, gente. Isso é banalizar o casamento. Virou o quê? Não é isso aí. Então, na nossa igreja é proibido você voltar para o primeiro caso, depois que você descasou pelo motivo errado, casou com outro, descasou e quer voltar de novo. Paciência. Então, tem gente que era melhor não ter casado, né? Ou então esse pessoal acredita tanto em casamento que não consegue ficar sem estar casado, né? Vai num, vai no outro, enfim. Essa aqui é a confissão de fé da nossa igreja. Eu quero dizer para vocês que para alguém ser pastor na igreja presbiteriana, ele tem que dizer que ele aceita isso aqui. Se ele quiser ser presbítero, ele tem que dizer que ele aceita isso aqui. Se ele quiser ser diácono, ele vai ter que dizer que ele aceita essa posição. Quando você se torna membro da igreja presbiteriana, você diz que você aceita a liderança e a orientação da igreja presbiteriana do Brasil e se sujeita à sua administração. Então, para nós presbiterianos, o caso está mais ou menos fechado. Nós não temos muita opção como presbiteriano. Mas antes de ser presbiteriano, a gente é crente. Então, para nós é importante saber por que é que a nossa confissão de fé tem essa posição. E é agora então que nós vamos para a Bíblia, para ver os motivos. Por isso, aqueles 2 textos que eu citei para vocês. E o primeiro deles é Mateus 19, de 1 a 9, que eu não vou ler, porque já foi lido durante a nossa preparação, durante a liturgia. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, em Mateus 19, de 1 em diante. Nós vamos tentar entender o texto. Vamos lembrar o contexto aqui. Mateus 19, de 1 a 2. Aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão, e seguiram-no muitas multidões, e ele as curou ali. Essa é uma informação interessante. Aqui o Senhor Jesus deixa a Galiléia, que é uma região que fica mais ao norte, e ele está descendo em direção, se você lembrar do mapa da Palestina, Galiléia ao norte, ele está descendo na direção de Jerusalém e ele passa pelo Rio Jordão. Aquele território ali, território da Judéia, ele estava debaixo, naquela época, do rei Herodes Antipas. Aqueles territórios todos haviam sido divididos entre a realeza, e aquela parte era de Herodes Antipas, um dos Herodes. Havia vários, né? Herodes Filipe, Arquelau, havia o Antipas, Herodes o Grande, que foi rei na época de Jesus, quando Jesus era menino, que mandou matar os meninos. E durante 5 ou 6 meses, Jesus ficou ali na região da Judéia, ensinando as multidões. E num desses momentos em que ele estava ensinando, ele é confrontado pelos fariseus. Verso 3: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito a um marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Os fariseus eram uma das seitas mais estritas do judaísmo. Eles eram extremamente legalistas e sempre foram os maiores inimigos de Jesus. E aqui, a pergunta que eles fazem não era uma pergunta sincera. Mateus nos diz aqui que eles experimentavam Jesus, queriam testar Jesus, tentar Jesus. Sabe aquela pergunta de bolso que os alunos geralmente têm para colocar o professor em dificuldade? Então foi mais ou menos isso o que os fariseus quiseram fazer com Jesus. E em que sentido essa pergunta ela era uma tentação? A pergunta foi a seguinte: é permitido ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? O repúdio aqui implicava mandar a mulher embora e entregar a ela uma carta de divórcio. A pergunta é se era possível fazer isso por qualquer motivo. Em que sentido isso era uma provação? Talvez por 3 motivos. Primeiro, porque havia uma disputa entre os judeus a respeito desse problema, que era representada pela discussão entre 2 escolas. Havia a escola do rabino Hilel, que era um rabino, não era vivo mais na época de Jesus, mas era uma escola muito forte entre o rabinato, que dizia que o homem podia largar a sua mulher por qualquer motivo. O problema todo, coloca o dedão aí em Mateus 19, para você não perder, não é? E vamos voltar lá para Deuteronômio. Pode colocar um pedacinho de papel também.
Deuteronômio 24. O problema todo é a interpretação dessa passagem aqui. Mateus 24. Desculpa, Deuteronômio 24. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e ele lhe lavrar, escrever, um termo de divórcio, e lhe o der na mão e a despedir de casa, e ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe o der na mão e a despedir da sua casa, ou se esse último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Moisés estava aqui tentando regulamentar o caso de uma mulher que foi largada por um marido, depois por outro, e aí quer voltar para o primeiro. Moisés, a regulamentação é não pode. Mas só que ao fazer isso, Moisés mencionou no verso 1, se a mulher não for agradável aos olhos do marido, porque o marido achou nela coisa indecente. Então, a grande pergunta é: qual é a coisa indecente que o marido vê na mulher que é base para dar o divórcio para ela? Essa era a grande discussão na época de Jesus. A escola do Rabino Hillel dizia que coisa indecente podia ser queimar o arroz. Queimou o arroz na panela, isso é uma indecência, né? Está aqui, carta de divórcio, nota de rodapé, péssima cozinheira, pode ir embora, não quero mais você. Então, essa era a escola de Hillel. Tinha um outro rabino muito influente chamado Shammai, que tinha uma visão contrária. Era uma escola mais estrita de interpretação. Ele dizia que coisa indecente aqui era adultério. É a única coisa que Moisés tinha em mente aqui. É a única razão para um homem despedir a sua mulher se ela cometeu adultério. Fora isso, não tem outra explicação. E Shammai, ele tomava, por exemplo, Jeremias 5, se você quiser abrir aí. Uma das bases que ele usava para isso é o que o profeta Jeremias diz capítulo 3, verso 8. Deus falando através do profeta Jeremias à nação de Israel, Deus falando como se fosse o marido e a nação de Israel como se fosse a esposa. E os judeus estavam dizendo, Deus estava dizendo que iria castigar a nação de Israel pela idolatria. Verso 8 de Jeremias 3: quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Então, Deus dizendo aqui, fazendo uma comparação, uma alegoria, dizendo: da mesma forma que o marido despede a mulher e dá o divórcio dela porque ela cometeu adultério, assim também eu estou entregando o meu povo Israel porque cometeu adultério espiritual adorando outros deuses. O ponto para nós aqui é que a base para o divórcio, mencionado em Jeremias 3, é o adultério. E era um dos textos que a escola de Shammai usava para dizer que era isso que Moisés tinha querido dizer: coisa indecente e adultério, não tem outra coisa. E Jesus, então nós vamos ver que Jesus vai seguir aqui a escola de Shammai. Ele vai seguir essa interpretação mais estrita. Então era uma disputa que havia entre os judeus, e esse é o tipo de pergunta de bolso que quer colocar o professor numa situação difícil diante da classe. E os fariseus estavam querendo colocar Jesus numa situação difícil diante da multidão, porque isso era um assunto muito polêmico. Segunda razão pela qual isso aqui pode ter sido uma tentação é que isso talvez, quando você lembra que aquele território era de Herodes Antipas, e que Herodes Antipas
havia casado com Herodias, que havia deixado seu irmão Filipe sem qualquer motivo. O que talvez os fariseus queriam era o seguinte: era colocar Herodes contra Jesus. Se Jesus dissesse que só podia separar e casar de novo por causa de adultério, então ele estava condenando o rei, porque o rei tinha acabado de casar com a cunhada, e a cunhada tinha deixado o marido, o irmão, o Herodes Filipe, por nada, para se casar com ele. E quem é que já tinha sido morto por isso antes? João Batista. Não foi por isso que João Batista foi morto? Exatamente porque ele disse que o rei tinha feito uma coisa errada. O rei, E agora os fariseus querem que Jesus faça uma mesma declaração, quem sabe para que Herodes Antipas, que já tinha matado João Batista, agora mate Jesus também. Então era daquele tipo de pergunta que é complicada. Então, por isso que era uma tentação, era uma prova. Os judeus experimentavam Jesus, queriam colocá-lo numa situação muito difícil. Bom, a resposta de Jesus, nós temos aqui em 5 partes, a resposta de Jesus. Primeiro, ele apela para Moisés, no verso 4. Vocês nunca leram? Ele apela para a Escritura, vai usar a Bíblia como base. Segundo, nos versos 5 e 6, Jesus fala da natureza indissolúvel do casamento, também apelando para a Escritura. No verso 8, Jesus explica que o divórcio, aquele divórcio lá, ele só foi permitido por causa da dureza do coração. Porque até adultério poderia ser perdoado. Pela dureza do coração é que Deus permitiu o divórcio. Mas não era para ter sido assim. Quarto, verso 9, Jesus diz que segundo casamento é adultério se o primeiro não terminar por causa de adultério. E quinto, ele explica aos discípulos que por causa disso, casar não é para todo mundo. Os próprios discípulos deram um pulo para trás, Verso 10, se essa é a condição do homem referente à mulher, não convém casar. Jesus disse, é isso mesmo, não é todo mundo que pode casar, não. Não é todo mundo que pode casar, porque uma vez que casou, é até que a morte o separe. E essa é a resposta de Jesus e que é a base para a posição da igreja presbiteriana. Vamos correr aqui que eu estou falando muito hoje, eu quero terminar esse pelo menos Mateus 19. Vamos, em primeiro lugar, a resposta de Jesus foi 5 partes. Vamos seguir o texto aqui, tentar entender o que é que Jesus nos diz a respeito do casamento. Primeira coisa que ele faz, quando vem a pergunta, é apelar para a Escritura. No versos 4 e 5 e 6, onde ele fala sobre a natureza do casamento. O casamento, de acordo com Jesus, é uma relação de intimidade, porque ele diz no versos 4 e 5, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que diz, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deus, quando criou homem e mulher e os fez um para o outro, para que tivessem relações íntimas, e essa relação é uma relação emocional, intelectual, moral, espiritual. Portanto, o casamento de fato é uma relação de intimidade. O homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, os dois se tornam uma só carne. É um estado de união mútua, como resultado de terem sido feitos um para o outro. Eles rompem o estado anterior, porque diz aqui, deixa o homem, seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher. A relação anterior é familiar, o homem está em família com seu pai e sua mãe, ele vai largar aquilo ali e vai entrar agora numa outra relação de união mútua, rompendo o estado anterior e formando uma entidade única, indivisível. Ele diz, os dois serão uma só carne. Isso aqui não é somente união pelo sexo, mas porque carne aqui significa a existência humana. Não são mais dois indivíduos, mas uma biunidade. Então tudo isso está implícito aqui na resposta de Jesus. Ele apela
lá para o início, vocês nunca leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Ele conclui no verso 6, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Algumas aplicações aqui para nós que são extremamente importantes. Quando Jesus for responder a pergunta, pode separar? A primeira resposta dele foi, o que é que a Bíblia diz? Ele não perguntou o que é que o Estado diz, o que é que o psicólogo diz, o que é que o conselheiro diz, o que é que a sogra diz, o que é que a família diz, o que é que a igreja diz. A resposta foi, o que é que a Bíblia diz? Vocês nunca leram o que está escrito? Ou seja, para nós, o que vai orientar esse assunto é o que a Bíblia diz. Não é o que a Constituição diz, mas o que é que a Bíblia diz a respeito disso? E a Bíblia diz que Deus, quando criou o gênero humano, fez um homem e uma mulher, não fez um homem e duas mulheres, não fez duas mulheres e um homem, e não fez um homem, e nem fez uma mulher e uma mulher. Fez um homem e uma mulher, já estabelecendo o padrão que o casamento é monogâmico, heterossexual, os uniu e diz, vocês agora são uma só carne. E Jesus interpreta isso dizendo o seguinte, o casamento é para a vida toda, aquilo que Deus uniu, o homem não deve separar. Ah, pastor, primeira objeção, eu concordo, mas o meu casamento não foi Deus que uniu. Quando é Deus que une, tudo bem, pastor, mas quando não é Deus que une? Casei muito moço, foi uma bobagem, eu não tinha discernimento, influência da família, eu queria sair de casa, não aguentava mais viver com os meus pais, então não foi Deus que uniu. Gente, esse é o argumento mais bobo que eu já ouvi na vida. O que Jesus está dizendo aqui é que a instituição do casamento é de Deus, e quando há casamento, não interessa se o motivo é certo, se o motivo é errado, se você ama, se você não ama, mas uma vez que casou, essa união foi estabelecida por Deus. É a instituição do casamento que está em foco aqui, e não casos particulares. Todo casamento é uma união pretendida por Deus. Todo casamento é uma união determinada por Deus. Então não tem isso de você querer dizer, não, o meu caso é diferente, não foi Deus que uniu. Você pode ter casado errado, feito uma escolha errada, mas casou, está casado. Não vem com essa de que não foi Deus, porque não está falando aqui de casos particulares, está falando aqui da instituição geral da raça humana. Casamento foi pretendido por Deus, o que Deus ajuntou não separe o homem. Aí os fariseus fazem uma contra-pergunta no verso 7. Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Tá, Jesus, tudo bem. Se é para ser indissolúvel, se é para... foi Deus que ajuntou, e o que Deus ajuntou, o homem não separe, por que lá em Deuteronômio 24, Moisés disse assim, pode dar carta de divórcio para a mulher? E a resposta de Jesus, verso 8, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés permitiu repudiar a vossa mulher, entretanto não foi assim desde o princípio. Aqui Jesus diz que o divórcio entra na história da raça humana como consequência da dureza, depois da queda, depois do pecado, como espécie de porta de saída ou porta de escape, não é melhor dizer, que Deus permitiu, não de boa vontade, por causa da depravação e a corrupção do nosso coração. O plano original de Deus é que o casamento fosse indissolúvel, até que a morte os separe. Mas por causa da dureza do coração humano, do sofrimento que um cônjuge acarreta a outro, especialmente no caso do adultério, então Deus, na sua misericórdia, Ele permitiu, por causa da dureza do coração do casal, permitiu que fosse o divórcio efetuado em algumas situações. Então o divórcio entra não como parte do plano original de Deus, mas como uma espécie de misericórdia. Eu não quero usar a palavra misericórdia, porque todo mundo vai pensar em se divorciar, mas não tem outra palavra, é essa mesmo. Deus olhou a situação, dois pecadores tendo que viver junto debaixo do mesmo teto, um mente para o outro quando diz que eu serei fiel até a morte, quebra o juramento,
uma vez, duas, e a pessoa é obrigada a conviver com aquilo. Deus diz: não, eu tenho, por causa do pecado, eu vou ter que dar uma saída aqui. Então o divórcio entra de muito má vontade, como da parte de Deus, como uma saída para essa situação da dureza de coração. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui para essa questão da dureza de coração. A dureza de coração. Deixa eu... Essa lei, como eu disse, aliás, essa permissão do divórcio, não quer dizer que o divórcio é o caminho para resolver os problemas do casamento. O plano original de Deus foi estabelecido na criação, monogâmico, indissolúvel, heterossexual. Deus, na verdade, odeia o divórcio. É a única passagem que ele diz isso, Malaquias, capítulo 2, capítulo 4. Não, é 2 mesmo. Malaquias 2,15, 2,16. Nossa, hoje está terrível. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor: portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Está falando para os casais aqui. Eu odeio o repúdio. Repúdio na Bíblia é divórcio, mandar embora. Deus odeia isso. Então, isso entrou por causa da dureza de coração. Dureza de coração. O que é um coração endurecido? Primeiro, é um coração inflexível, que não se deixa amoldar, mudar, transformar, como o barro ressecado. O barro, quando ele está molinho, molhado, a gente dá forma a ele. Mas uma vez que o barro resseca, você não muda mais. Ou ele quebra ou continua do mesmo jeito. Um coração endurecido, ele já está ressecado, ele não muda, ele não se amolda, ele não transforma, e geralmente isso está por detrás de toda a separação. Um coração endurecido é insensível, como pedra, aço, que são blindados, não absorve, não sente. Depois de um tempo, o coração pode ficar insensível no casamento, a pessoa não liga mais para o que é que o outro sente. Coração endurecido, obstinado, teimoso, que não se verga, prefere quebrar a se vergar. Não tem coisa que ou quebra ou fica do mesmo jeito. Tem coisa que não verga, né? Tem coisa que você consegue dobrar, mas outras, se você for tentar, ela quebra. Um coração endurecido, ele é assim, obstinado, teimoso, ressecado. Como é que um coração endurecido leva a um casamento, leva ao fim de um casamento? Geralmente é um processo. Ninguém se divorcia da noite para o dia, mas tem todo um processo aí. Primeiro, recusa a admitir os erros e pedir perdão ao cônjuge. Começa por aí. Coração endurecido, a pessoa não pede perdão mesmo. Ele erra, não pede perdão, não reconhece. Pior, ele se recusa a perdoar os erros do cônjuge. Terceiro, ele não se deixa ensinar, instruir, advertir, admoestar por conselheiros, amigos, pastor, juiz, advogado. O coração está obstinado, está endurecido, não muda de atitude e de comportamento, mesmo estando errado. Eu já vi isso muitas vezes em gabinete pastoral. Pastor, eu sei que estou errado, mas vai ser assim mesmo. Eu sei que estou errado, mas não consigo mudar. Sério? Eu pensei que a gente podia, né? Todo mundo é arminiano, defendendo o livre-arbítrio, até na hora de chegar no problema de casamento, porque aí ele diz: eu não consigo mudar, não tenho mais livre-arbítrio. Já encontrei muita gente que muda de teologia por conta disso. Antes era arminiano, livre-arbítrio, todo mundo pode escolher. Deu um rolo no casamento, você tem que perdoar a sua mulher. Não consigo, pastor. Virou calvinista, né? Então, tá aí. Não se deixa, não muda de comportamento, não se amolda voluntariamente às necessidades do cônjuge, está buscando seus interesses e sua felicidade. De repente o foco agora é ele mesmo. Antes ele até procurava o bem da mulher, mas agora, ou do marido, mas agora a questão é: eu quero ser feliz. É capaz de mentir, enganar, iludir,
não acredita nas promessas de Deus quanto ao casamento, porque veja só, se a intenção de Deus é que o casamento fosse indissolúvel, aquilo que Deus manda, Ele dá graça para que nós possamos fazer. Deus jamais colocaria um fardo sobre nós sem nos dar as condições de carregá-lo. Quando Deus diz você tem que ir até o fim com o seu casamento, significa que se você buscar da parte de Deus, Ele vai lhe dar graça, perdão, misericórdia, amor. Você vai aprender a amar, você vai aprender a perdoar, você vai aprender a aceitar, você vai aprender a ser paciente. Deus vai dar graça para você manter o seu casamento, mas chega uma hora que a pessoa não acredita mais que Deus seja capaz de cumprir as promessas, e para ele a única saída é a porta do divórcio. Coração duro está buscando a própria felicidade, e se tiver que trocar de mulher para ser feliz, ele vai fazer isso. Ou se tiver que trocar de marido para ser feliz, vamos lá. O impulso egoísta para ser feliz, acima de tudo, supera os votos que ele fez quando casou e o desejo de permanecer casado e buscar a felicidade juntos. Então, no fim, e esse argumento eu já ouvi muito, é o seguinte: eu também tenho o direito de ser feliz. No atual casamento eu não estou sendo feliz, então vou acabar esse casamento e encontrar alguém que me faça feliz. Então, qual é o foco? Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Não me importa se por isso eu tenho que quebrar o coração da minha mulher, do meu marido, dos meus filhos, quebrar minha palavra, os votos que eu fiz diante de Deus. Não quero saber, eu tenho o direito de ser feliz, por isso eu vou largar tudo e vou seguir o caminho que eu acho que é da minha felicidade. É por isso que Deus disse: divórcio é por causa de dureza do coração mesmo. É por causa da dureza de coração que Deus permitiu. Porque somente corações duros, incrédulos, egoístas, insensíveis são capazes de passar por cima da honra, da palavra, da verdade, do interesse dos outros e buscar o seu próprio interesse e desfazer isso aí. Por isso que Jesus disse: olha, não foi assim desde o princípio, foi por causa da dureza do coração que Moisés repudiou, ou permitiu repudiar. Eu, porém, vos digo. Agora Jesus traz o que a gente chama as condições em que o divórcio pode ser obtido. Eu, porém, vos digo, verso 9: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Você percebe que no final do verso 9, a expressão "e o que casar com a repudiada comete adultério" está entre colchetes, porque alguns manuscritos antigos no grego não têm essa expressão. Mas isso não é problema, porque Jesus disse a mesma frase antes, em Mateus 5,32, e aí nos manuscritos ele não tem nenhum problema. Mateus 5,32 disse Jesus: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então a frase está completinha em 5,32. Provavelmente foi que algum manuscrito, algum escriba pulou essa frase, e aí outros escribas copiaram essa passagem onde faltou essa frase e criou uma tradição textual onde não tem essa parte aí, mas ela está bem estabelecida. Jesus de fato disse isso. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: se você largar sua mulher ou seu marido, não tendo sido por causa de relação sexual ilícita, palavra grega aqui é a palavra porneia, que é uma palavra ampla que significa uma gama de relações sexuais não permitidas por Deus. Vai desde adultério até prostituição. Então, no contexto, a palavra porneia significa adultério, já que ele está falando de casamento. Então, você podia traduzir tranquilamente: não sendo por causa de adultério, quem largar sua mulher e ela não cometeu adultério e casar com outra, comete adultério. O segundo casamento é adultério quando o primeiro não foi dissolvido por causa de adultério. E quem casar com a mulher que foi largada, não tendo sido por causa de adultério, comete adultério também. Puxa vida. Para Deus, casamento é coisa séria. Para Jesus também. E para nós também.
é coisa muito séria. Tanto é que os discípulos, no verso 10, deram um salto, dessa altura aqui, disseram os discípulos: se é essa a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Os discípulos na hora disseram: Jesus, se a regra é essa, não convém casar não, porque vai ser difícil você ficar morando debaixo do mesmo teto com a mulher que lhe é fiel, mas não toma banho, é fedida, não sabe cozinhar, é chata, fica fazendo pergunta, resmunga de tudo, é encrenqueira com qualquer coisa. Não aguento, não tem condição, não posso largar essa mulher. Não, se ela não cometer adultério, não. Não convém não vou fazer isso não. Jesus, olha a resposta de Jesus. A resposta de Jesus foi a seguinte: Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito. O conceito aqui é o conceito do casamento indissolúvel, que ele acabou de falar. Apenas para aqueles a quem é dado. Em outras palavras, não é todo mundo que está em condição realmente de casar, porque as regras são essas. As regras são essas. Verso 12: eunucos de nascença. Eunuco era um oficial dos reis, cuja tarefa era cuidar do harém dos reis. Naquela época os reis tinham harém, como Salomão. Salomão tinha não sei quantas mulheres e mais tantas concubinas, né? Tinha um harém de mais de 1000 mulheres. Então, para cuidar do harém do rei, tinha que ser eunuco. Senão é a mesma coisa de pedir para a raposa tomar conta de galinheiro, né? O rei tinha que escolher um eunuco. O que é um eunuco? O eunuco é um homem que não tinha condição de casar. É alguém que não nasceu para casar, não tinha interesse em casar. Não tinha que ser um homem que só sentia atração por outro homem. Mas tem pessoas que elas são absolutamente heterossexuais, mas não pensam no casamento como uma coisa que tem que ter. Elas conseguem viver sem casar. No casamento, para elas, não é a coisa mais importante. O nome que se dá, tem pessoas que nascem assim. São heterossexuais, não tem nada a ver com homossexualismo, mas não estão dispostos a encarar um casamento. Preferem viver celibatos, não é? Solteiros ou solteiras e sem entrar nessa questão de casamento. Então tem gente que nasce assim, e a gente precisa ter cuidado quando a gente pressiona na igreja os nossos jovens para casar, porque de repente você pode estar pressionando um eunuco. O eunuco casa e não vai dar certo, porque se casou tem obrigação sexual, tem obrigação de intimidade, obrigação de amizade, de companheirismo, e o eunuco preza muito a sua individualidade. Ele gosta de viver só, gosta de fazer as coisas do jeito dele. Ele prefere, ele acha mais proveitoso o ser solteiro porque ele tem tempo para fazer as coisas que ele gosta. De repente ele gosta muito mais da profissão do que da mulher ou do marido, outros interesses. Então, se o eunuco casa, dá rolo. É por isso que eu acho que muitos desses divórcios aí é eunuco se divorciando, porque nunca devia ter casado. Não devia. Tem gente que então tem que ter o dom para casar, tem que aprender a viver a dois, perdoar, compartilhar a pasta de dente, pior, a escova de dente, tudo compartilhado, vida a dois, paciência, perder a privacidade, pode dizer adeus à sua privacidade, especialmente se você casar com um homem curioso, né? Então, tchau. Não é todo mundo que está pronto. Então Jesus disse: olha, tem gente que já nasce eunuco. Segundo, há outros a quem os homens fizeram tais. Jesus está provavelmente se referindo ao fato de que os reis pegavam alguns prisioneiros de guerra, castravam, removiam os órgãos sexuais, porque aí não tinha risco de deixar ele tomando conta do harém, né? Ele castrava, eram castrados pelos reis para poder tomar conta dos eunucos. E, terceiro caso, tem gente que se fez eunuco por causa do reino de Deus.
Há uma história curiosa, eu não sei se é verdadeira, mas está na Patrística, que é a história dos pais da igreja, que Orígenes, um dos pais da igreja, ele estava tão preocupado com aquela passagem que Jesus diz: quem olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Parece que Orígenes era um desses que queriam ficar solteiros mesmo, que ele acabou se emasculando, o que não resolve o problema, porque o problema é aqui, ó. O problema é aqui. Então tem pessoas que se fazem eunucos por causa do reino de Deus. Não quer dizer que elas se emasculam como Orígenes fez, mas que elas tomam a opção do celibato para servir a Deus. Exemplo moderno, John Stott, o famoso John Stott, bispo anglicano, publicou muito material, um dos grandes teólogos do século XX, mas resolveu seguir o caminho do celibato para poder servir a Deus, na opinião dele, melhor. Muitas missionárias estão no campo hoje por conta de decisão que tomaram de não casar e dedicar a vida ao trabalho missionário. E quantidade menor entre os homens, mas há homens que optaram pelo caminho do celibato para servir a Deus no trabalho missionário, situações em que casado seria praticamente impossível. Na Bíblia você tem o exemplo de Paulo como alguém que optou por ficar sem mulher. Mas também a vida de Paulo era terrível, né? Era preso em cada cidade, era apedrejado, colocado para correr. Então, estar casado numa situação daquela não valia a pena. O que Jesus está dizendo aqui é que casamento não é para todo mundo e que pode haver a opção de você seguir o celibato, porque casamento é coisa séria diante de Deus, e só pode ser dissolvido para um segundo casamento no caso de ter havido adultério. Gente, meu tempo está terminando, né? Termina às 11, não é isso? Não? Eu não sei. Como eu não sei, nós vamos seguindo. Deve ser pelas 11. Eu vou terminar um pouquinho antes. Vamos para o segundo caso, 1 Coríntios 7. Isso foi o que Jesus disse. Mas o apóstolo Paulo também tem alguma coisa a respeito disso. Estava me lembrando aqui, só para quebrar o gelo, de vez em quando é bom para o professor contar uma historinha, né? Falando aqui de casamento, eu me lembrei de sepultamento da igreja. Teve uma igreja aqui, que eu não vou dizer o nome, mas uma igreja no Brasil, que oficializou o sepultamento de animais. O pastor pode celebrar a cerimônia fúnebre do seu cachorrinho de estimação. Já pensou? Ele é trazido para a igreja e tem uma cerimônia em que é a bênção sobre os animais. Aí teve o caso de uma senhora, numa igreja presbiteriana, que o cachorrinho morreu, chegou para o pastor e disse: pastor, eu queria que o senhor enterrasse meu cachorro. Senhora, isso aqui é uma igreja presbiteriana, a gente não faz cerimônia fúnebre de cachorro. Pastor, o senhor sabe que eu nunca casei, né? A única companhia da minha vida foi esse cachorrinho, que era a única alegria que eu tinha na vida. Morava comigo lá no apartamento, foi meu companheiro durante tantos anos, pastor. Eu tinha uma ligação sentimental com o cachorro, e ele morreu. Eu queria que o senhor fizesse, como parente para mim, eu queria que o senhor fizesse o sepultamento. A senhora não entendeu, aqui é uma igreja presbiteriana. Pastor presbiteriano não faz sepultamento de cachorro. Tá bom, pastor. O senhor não pode me ajudar? O pastor disse: está vendo aquela igreja batista ali? Eu conheço o pastor, pode ser que se o senhor for lá, se a senhora for lá, pode ser que ele faça o sepultamento do cachorro. Aí a senhora: pastor, tá bom. Agora, uma outra pergunta. O senhor me ajuda, quanto é que o senhor acha que eu devo dar de oferta para ele? 5 mil ou 10 mil reais? Aí o pastor presbiteriano disse: minha irmã, por que a senhora não disse que a cachorra era presbiteriana? Fecha parênteses, vamos lá. Foi o intervalo da sala de aula, o recreio. 1 Coríntios 7, verso 10. Paulo está tratando do mesmo assunto, a questão de separação. Ora, aos casados, estou lendo 1 Coríntios 7, verso 10.
Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. A que é que Paulo está se referindo? Se referindo ao que nós acabamos de ler, Mateus 19. Não eu ordeno, mas o Senhor. Por quê? Porque o Senhor Jesus já havia falado sobre isso, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, está pressupondo aqui que é se separar por qualquer motivo, que não se case. Se separou do marido, não casa de novo. Não teve adultério, não é o caso aqui, não é? Ou que se reconcilie com seu marido. Só tem duas opções: ou ficar sem casar, ou se reconciliar com o marido, se o marido não tiver já casado, né, com outro, se for possível, voltar para o marido. E que o marido não se aparte de sua mulher. Aqui Paulo está repetindo o que Jesus Cristo disse em Mateus 19 para o casal cristão, casal temente a Deus, casal que professa a mesma fé no Senhor Jesus. A ordem é: não separa. Se separar, não casa. Ou então volta para se reconciliar. Paulo não está falando nem aqui do divórcio, porque era aquela exceção que foi mencionada lá, ele não cita aqui. Aos mais, verso 12, digo eu, não o Senhor. Quem são esses mais aí então? E por que Paulo está dizendo agora? Quem está dizendo sou eu e não Jesus? Porque quando Jesus disse aquelas palavras em Mateus 19, ele estava falando para os seus discípulos. Só tinha cristão ali, seguidor de Cristo. Não tinha o caso que Paulo está tratando agora, de um crente casado com descrente. Será que isso muda alguma coisa? Um crente casado com descrente, será que isso muda alguma coisa? Como Jesus não falou sobre essa situação, Paulo então diz: agora quem vai falar sou eu, não o Senhor, porque o Senhor nunca disse nada sobre isso, mas eu vou dizer. Verso 12: se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. Incrédulo aqui não é no sentido pejorativo, tá, gente? Ela simplesmente não tem fé em Cristo como Senhor e Salvador. Se algum, podia ser descrente, né, que fica melhor. Se algum irmão tem mulher descrente e esta consente em morar com ele, não abandone. E a mulher que tem marido descrente e este consente em viver com ela, não deixe o marido. E Paulo dá as razões aqui. Porque o marido descrente é santificado no convívio da esposa, e a esposa descrente é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. O que é que Paulo está dizendo? Você está casado com uma mulher descrente, e essa mulher consente em morar com você. Ela não, o fato de que você é crente em Jesus, que você professa a fé em Jesus Cristo, que você vai à igreja, que você anda com outros cristãos, que você lê a Bíblia, que você ora e tudo, ela não se incomoda com isso, ela não vê isso como dificuldade e ela quer continuar com você, mesmo que ela mesma não seja crente. Não largue a sua mulher descrente, não largue. Mesma coisa se você, mulher crente, é casada com um homem descrente, da mesma forma. Se ele não tem dificuldade com isso, se ele consente em morar com você, mesmo que ele próprio não seja um crente em Jesus, não se separe dele por conta de religião, porque alguém pode pensar isso: como é que eu posso servir a Deus se o meu marido é descrente ou a minha esposa é descrente? Não seria melhor acabar o casamento e casar com uma pessoa crente? Não seria melhor, mais harmonioso, criação de filhos e tudo? Não, diz o apóstolo Paulo. Religião não é motivo para acabar casamento. Se você está casado com uma mulher descrente ou um marido descrente, então não deixe por conta disso. Agora, essa passagem, ela não pode ser usada para namoro missionário. Gente dizendo assim: eu vou namorar uma moça descrente porque depois vai ser abençoado. Aqui, ó. Não. Paulo está contemplando uma situação que já existe. Provavelmente o que é que aconteceu? Já eram casados e um se converteu, o outro não. Em lugar nenhum a Bíblia encoraja que os cristãos casem com quem não seja, porque isso traz uma série de problemas práticos. Ir para a igreja sozinho, criar os filhos sozinho,
Ter que orar sozinho é tão difícil, já é muito ruim. Imagino você não poder orar com sua esposa ou com seu marido, ajoelhar ao lado da cama, chorar diante de Deus, interceder pelos filhos, ter a mesma orientação do certo e do errado para os filhos. Deve ser muito complicado. Então, por vários motivos, a Bíblia diz que não deve casar. Então, Paulo está contemplando casar com descrente, está contemplando essa situação. E o motivo é que o descrente, ele acaba recebendo uma beirinha das bênçãos que Deus dá para nós. O descrente, ele é santificado aqui é abençoado por Deus. Como a casa de Potifar, lá, lembra a história de José no Egito? Está dito lá que Deus abençoou a casa de Potifar, que era um idólatra, por causa da presença de José. Então a presença do crente santifica o lar, abençoa o lar. E o descrente, mesmo sem saber, ele acaba sendo abençoado por causa da presença do crente, e isso afeta os filhos também. Então não deixe, mas, verso 15: se o descrente quiser se apartar, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. É aqui que a nossa igreja baseia a segunda exceção. É quando o descrente resolve abandonar o crente. Vou embora, não quero mais ficar com você. E não tem jeito de segurar, ele simplesmente abandona, vai embora. Então, nesse caso, o crente abandonado ou abandonada pode casar uma segunda vez, porque diz aqui que não está sujeito à servidão. Qual seria a escravidão aqui? Você ficar preso a um descrente que resolveu ir embora. Você não está sujeito, preso a esse laço mais, ele pode ser desfeito, porque Deus nos chamou para a paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido, ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Essa palavra de Paulo é porque alguém pode dizer, mas por que eu vou deixar o meu marido embora? Eu posso, de repente Deus pode querer me usar para salvá-lo. Paulo pergunta, você não sabe? Como é que você sabe que Deus vai salvar o seu marido? Ou como é que você sabe, marido, que Deus vai salvar a sua mulher? Se chegou ao ponto que ele está indo embora, deixa embora. Não dá para segurar, então fique em paz. Deus nos chamou para a paz. Duas situações somente em que a nossa igreja aceita um novo casamento: é o adultério e o abandono, porque para nós casamento é coisa muito séria, extremamente séria. Pastor, e o marido que bate na mulher, em que caso fica? Para mim está enquadrado aqui em 1 Coríntios 7, e essa não é opinião minha só não, de muitos pastores da nossa igreja. Se há casos sistemáticos de abuso físico, de agressão, então para mim esse é o pior tipo de abandono que existe. Pastor, mas e se ele é crente? Porque tem homem crente que bate na mulher. Tem homem crente que bate na mulher. Está falando aqui de descrente, o caminho certo. E agora se prepare para isso. Chegou a hora que você queria ouvir, não é? O que tem que fazer? Ele tem que ser denunciado. Primeiro na delegacia, Lei Maria da Penha, tem que funcionar mesmo, tá? Tem que ser denunciado na igreja, ele vai ser disciplinado pela igreja e excluído da igreja. E aí então ele é considerado o quê? Um descrente. E aí encaixa em 1 Coríntios 7. Pode mandar embora. Esse é o processo. É assim que funciona no caso de mulher agredida por um membro de igreja. Se for dessa igreja, é assim que funciona. Pode denunciar. Nós vamos seguir esse caminho aqui. E aí a pessoa está livre para casar outra vez. O que é que eu tinha mais para dizer? Eu acho que eu já disse o que eu queria dizer hoje. Tá bom. Eu ia dizer como lidar com o coração endurecido, mas a única forma de lidar com o coração endurecido é, em alguns casos, tem que ter conversão mesmo. Falta conversão. Outros têm que ter quebrantamento, confissão de pecados, arrependimento. O casamento, não tem casamento tão ruim que não possa ser restaurado, gente. Porque divórcio é a última alternativa. Última. E só naqueles dois casos.
Por isso que eu disse, às vezes chega para nós, fechando, quando chega para nós, o que é que aconteceu? Se separou já, e não foi por adultério ou abandono, já casou com outro ou com outra, que por sua vez já vem de um divórcio também separado, e chega na igreja. E agora? Porque a gente não pode mandar descasar, desfazer, porque casamento não tem como desfazer, né? Seria muito pior dizer assim, você tem que descasar com essa e voltar a casar com a primeira. Não existe isso, gente. Não tem como fazer isso. Esse tipo de orientação não tem como dar. Então, cada caso pastoral é um caso. Em algumas situações, a situação geral é: eu não creio que os erros cometidos nesse caso, eles são pecados imperdoáveis. Se houver arrependimento, se houver reconhecimento de que a pessoa errou, disposição de confessar isso e de aprender com os erros, é possível uma restauração. Mas às vezes alguns pecados, eles causam consequências. Pessoas que vêm de casamentos complicados e que foram desfeitos pelo motivo errado, a igreja até pode receber mediante uma confissão de perdão e reconhecimento de que errou, mas pessoas assim provavelmente não deveriam exercer liderança nenhuma, porque a Bíblia é muito clara de que o casamento do líder tem que ser exemplo para a igreja. Então, pessoas que vêm de uma situação complicada assim, até podem ser recebidas como membros, mas dificilmente deveriam ser colocadas em liderança, posição de liderança. É uma posição meio que de misericórdia, nós acolhemos, mas também tem consequências alguns pecados que nós fizemos.